Aqui está uma sugestão de texto com uma narrativa mais fluida e envolvente. A influenciadora Amanda Araújo, de 23 anos, emocionou seus seguidores nesta segunda-feira 22 ao compartilhar um registro especial ao lado do namorado, o jogador Richarlison, de 29 anos. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela levou o público a conhecer a casa onde o atacante viveu parte de sua infância em Nova Venécia, no Espírito Santo. Nas imagens, Amanda percorre a fachada da residência, mostrando detalhes como o portão de entrada, o muro e o quintal, além de destacar os painéis solares instalados no telhado. O registro funciona como um resgate da trajetória de Richarlison, evidenciando as raízes humildes do atleta antes de alcançar o estrelato no futebol mundial. A publicação rapidamente comoveu os internautas, que exaltaram a simplicidade da moradia e a inspiradora história de superação do jogador, que sempre faz questão de falar com orgulho sobre o caminho que percorreu até o sucesso. É impossível assistir a essas imagens da casa em Nova Venécia sem sentir um nó na garganta, porque o que Amanda Araújo compartilhou vai muito além de um simples registro de viagem ou um post de casal apaixonado. Estamos falando de um choque de realidade necessário em um mundo onde a internet, muitas vezes, tenta vender uma vida de aparências, luxo inalcançável e distanciamento da essência. Quando Amanda, que vem construindo seu próprio espaço como influenciadora e ganhando destaque pela autenticidade, decide mostrar o chão onde o Richarlison deu os primeiros chutes, ela não está apenas fazendo um tour por uma casa, ela está desenhando para quem assiste o mapa da jornada de um dos personagens mais singulares do futebol brasileiro contemporâneo. Para quem acompanha o Richarlison, ou Pombo, como foi carinhosamente apelidado por todo o país, essa narrativa de superação não é novidade, mas é uma daquelas histórias que nunca perdem o fôlego. Nascido e criado em Nova Venécia, no Espírito Santo, o Richarlison é o retrato vivo do menino que trocou a dificuldade pelo sonho, mas que ao chegar no topo, não teve vergonha de olhar para trás e dizer de onde veio. Ele começou no Real Noroeste, passou pelo América Mineiro, brilhou intensamente no Fluminense antes de cruzar o oceano para se tornar uma referência na Premier League, vestindo as camisas do Watford, Everton e Tottenham. Mas para mim, o que torna o Richarlison diferente da maioria dos jogadores de elite não são os gols, as camisas europeias ou o salário astronômico. É a capacidade que ele tem de manter os pés fincados na terra capixaba, mesmo vivendo na realidade frenética da Inglaterra. A gente precisa lembrar que a trajetória dele foi marcada por muita renúncia. O Richarlison costuma contar histórias de quando vendia picolé e ajudava o pai no trabalho braçal para conseguir comprar uma chuteira ou pagar a passagem de ônibus para os treinos. E é aqui que a gente faz a correlação com esse vídeo da Amanda. Ver aquele muro, aquele portão, aquele quintal nos faz entender o peso real de cada conquista dele. Quando ele entra em campo para representar a seleção brasileira, ele não está carregando apenas o peso de uma camisa amarela ou a pressão de milhões de torcedores. Ele está carregando a história daquela casa em Nova Venécia. É como se cada drible fosse uma forma de honrar aquele menino que anos atrás via o horizonte a partir daquele mesmo quintal, sem saber que o mundo inteiro viria a conhecer o seu nome. A relação dele com a Amanda, que tem 23 anos e uma presença leve nas redes, traz um frescor importante para a imagem pública do atleta. Em um meio onde os relacionamentos de jogadores costumam ser cercados de polêmicas, espetacularização ou distanciamento do público, o casal consegue imprimir uma naturalidade que aproxima os fãs. E é curioso notar como o público reage a isso. Existe um carinho genuíno pelo Richarlison, justamente porque ele nunca tentou apagar o seu passado. Ele é aquele cara que em momentos de grande exposição ou até de críticas duras, e ele já passou por altos e baixos emocionais muito públicos, inclusive com entrevistas emocionantes sobre a necessidade de buscar ajuda psicológica após a Copa de 2022, sempre volta para a sua base. O fato de Amanda ter tido a sensibilidade de documentar esse retorno à origem diz muito sobre a maturidade deles. Ela entende que para compreender o homem que o Richarlison é hoje, você precisa passar pela porta daquela casa simples no interior do Espírito Santo. Eu, particularmente, olho para esse movimento e vejo uma lição valiosa sobre identidade. A televisão brasileira e o entretenimento esportivo por muito tempo tentaram moldar o jogador de futebol como uma figura inalcançável, quase um semideus que vive em bolhas de luxo. Mas a nova geração, encabeçada por figuras como Richarlison, tem quebrado esse protocolo. Eles não escondem as raízes. Eles não têm medo de mostrar que o sucesso é, na verdade, uma reconstrução de um passado de lutas. Isso mostra que por mais que o dinheiro e a fama mudem o endereço da moradia,
A essência do que nos torna quem somos permanece intacta no tijolo, no cimento e na memória da infância. É impossível não sentir uma ponta de admiração por esse registro. Quando Amanda foca nos painéis solares ou nos detalhes da fachada, ela mostra o cuidado que o jogador teve com a família e com o lugar que o formou. Isso é um gesto de gratidão. E a gratidão é algo que, infelizmente, vemos cada vez menos no mundo das celebridades. A minha visão sobre esse cenário é que o público está cansado da perfeição artificial. A gente quer ver gente de verdade, com história de verdade, com dificuldades superadas e com uma conexão real com o passado. O Richarlison entrega isso de bandeja. Ele não precisa de roteiro ou de cenários grandiosos para ser interessante. Ele só precisa ser ele mesmo, o menino de Nova Venécia que deu certo. Sabe, eu acredito que vídeos assim funcionam como um lembrete para todos nós. Muitas vezes a gente se perde na pressa do dia a dia, na busca pelo próximo passo, pela próxima conquista, e esquece de honrar a nossa própria trajetória. Ver o Richarlison ali, naquele quintal, me faz pensar em quantos de nós, se tivéssemos a chance, voltaríamos para olhar o portão da casa onde tudo começou, apenas para agradecer por termos chegado até aqui. É um exercício de humildade e de reconhecimento. Que a Amanda continue compartilhando esses momentos, e que o Richarlison nunca se esqueça de que, por mais longe que a bola chegue, o seu lugar no mundo continua sendo aquele, em Nova Venécia, onde o sonho começou a tomar forma. Esse registro é, antes de tudo, um ato de respeito à própria caminhada, e é por isso que, mesmo sendo um simples vídeo, ele acaba sendo uma das coisas mais profundas que vi na internet ultimamente. É a humanização do ídolo, é o encontro do homem com a criança. E, principalmente, é a prova de que o sucesso verdadeiro não é sobre onde você está, mas sobre quem você nunca deixou de ser ao longo do caminho. Opa, e aí? Agora no final dos vídeos eu tô contando uma curiosidade. Olha só essa curiosidade histórica, pouca gente sabe. Durante muito tempo as notícias no Brasil elas demoravam semanas para chegar de uma cidade a outra. Às vezes, quando a informação chegava, o fato já tinha até mudado. Mesmo assim, as pessoas esperavam, porque a curiosidade humana sempre foi maior que a pressa. Hoje a notícia ela chega em segundos, mas quem para ouvir até o final ainda é raro, né? Se você está aqui até agora, você faz parte desse grupo, viu? Então já se inscreve no canal e deixa aquela mensagem para mim e me conta de onde você está assistindo esse vídeo.